Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Vamos falar aqui acerca de um assunto muito importante, os falsos profetas, né? Vamos lá. Jesus, certa passagem que era extremamente polêmica, Jesus ele vai citar certas passagens que era extremamente polêmica e que desmascaravam de forma direta a corja, a cúpula do sistema dos fariseus. E quando Jesus expôs, sabe, a sua passagem que ele tirou lá de Isaías, do Velho Testamento, né? Ele vai expor aí os fariseus e os saduceus ali, que descontente eles vão, na verdade, expulsar Jesus, né, do templo. Preste bem atenção, eles vão expulsar Jesus do templo, muito por conta de que os fariseus foram expostos e desconvertidos às suas mentiras. Muito por conta de que Jesus citou uma única passagem que, na verdade, expôs todos os seus caráteres, né, falso diante do povo. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Jesus vindo a Nazaré disse ao povo, foi essa passagem que Jesus citou. Jesus vindo a Nazaré disse ao povo, na sinagoga, templo, ou seja, Jesus atuou dentro das quatro paredes do templo. E aí ele citou isso aqui, ó, que Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região, tá entendendo? Na época do profeta Elias. Quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Aí o que é que acontece? Aí vocês têm que atentar para isso, que havia em Israel o povo que se dizia ser de Deus, o povo que tinha um achismo de achar que era de Deus, e eles estavam agora passando fome, sabe? Muito por conta de que houve, sim, 3 anos e 6 meses de grande fome que castigou aquela região. E aí trouxe a fome. E o povo que se achava ser de Deus agora estava também sofrendo com essa grande fome, sabe? Mas aí Deus pega Elias e envia Elias a uma viúva. E que viúva é essa? Elias não foi enviado a nenhuma viúva de Israel. Elias não foi enviado a nenhuma viúva de Israel. Pelo contrário, não foi o que ocorreu. A Bíblia diz que a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, a nenhuma qual a viúva aí de Israel. Tinha inúmeras viúvas lá e Elias não foi enviado a nenhuma delas. Frustrando então as expectativas do achismo, né, daquele povo que ficava se achando que era de Deus. Sabe? Pô, nós somos de Deus, então qualquer coisinha Deus aqui vai resolver, Deus aqui vai resolver, Deus aqui vai resolver. Quando na verdade Deus, meu irmão, ele não é um boneco, não é um fantoche, Deus faz o que quer. Ele é o vaso e a humanidade é o olheiro. E ele atua na vida de cada um conforme ele queira. Tá entendendo? Ele é o supremo rei de todo o vasto universo. Se é querer, né, colocar Deus, universalizar Deus em um mundo, né, de sistema criado pelos seres humanos, tenha certeza que Deus ele não vai caber ali, porque Deus ele é dono de todas as coisas, ele é muito maior do que suas expectativas, muito maior do que seus achismos. Isso aí foi o que frustrou ali, sabe, na sinagoga, quando Jesus citou essas duas passagens de Elias e Eliseu, frustrou ali os fariseus, porque na mente dos fariseus, Deus era só dele. Você vê que Salomão ele fez um templo lá, né, de 4 paredes, falando, não, Deus vai atuar aqui dentro. Hoje tem a mesma coisa, tem muito Salomão criando um Deus dentro dos seus das suas 4, né, linhas de transição aí, dessas 4 linhas de atuação, né, de 4 paredes.
E ali acha que Deus vai agir ali dentro. E Deus não vai agir ali dentro. Deus age quando Ele quer, quando quiser e com quem Ele quiser. Tá entendendo? Esse achismo aí tem destruído muita gente. E quando Jesus pegou a passagem, que leu essas duas passagens aqui, na sinagoga, Jesus expôs ali e desconstruiu ali a mentalidade dos fariseus, né? Que os fariseus estavam achando que, rapaz, a gente somos... Porque fariseu, judeu, acha que Deus é só deles e que não é dos outros povos. E esse achismo foi quebrado quando Jesus citou essa passagem. E foi essa passagem aí que, na verdade, desmascarou, desonrou o achismo, jogou no ralo, jogou no chão, desmontou, sabe? Desmantelou todo esse esquema aí da mente deles, aí, do achismo dele e achar que Deus... Eles pegaram Jesus e expulsaram, né? Aí Jesus falou assim, tinha tanta viúva lá em Israel, tal, e o profeta Elias não foi enviado a nenhuma delas. O profeta Elias, por sua vez, vai ser enviado a quem? A uma viúva de Serapita. Deus muda o roteiro de Elias e o envia a uma viúva de Serapita. Tá entendendo? E Serapita é uma cidade costeira fora dos limites de Israel, meu irmão, que pertencia a Sidônia, sabe? Que era território dos fenícios, onde adoravam deuses falsos. Preste bem atenção. Deus manda o profeta dele não ir para o povo dele, até porque o profeta já estava dentro do próprio território, mas tira o profeta dele dali e manda ir, né, para uma cidade chamada de Serapita, que era pertencente a Sidom, um território da Fenícia. Aí os fenicianos adoravam o quê? Os fenicianos adoravam deuses falsos, como Astarte, Baal, Iã e etc. Vários deuses daí, sabe? Que na verdade era uma afronta para o povo de Deus que achava que adorava o Deus verdadeiro, ou que eles achavam que esse povo adorava o Deus falso e eles achavam que adorava o Deus verdadeiro. Agora veja que contradição. Deus pega o profeta dele e envia para quem? Para uma cidade, meu irmão, e um povo pagão. Um povo é como assim, ó, vou tentar explicar aqui a você. É como um profeta, é como Deus pegasse um cristão, um homem de Deus mesmo, e no meio de tanta gente que professa o cristianismo, Deus fala, não vá nenhum deles não. Vá ali na casa de um espírita, ou então vá ali na casa de um macumbeiro, de um bandista, e lá, faça um milagre lá dentro. E esquecesse esse povo aqui, aí isso aí, sabe, deu um pouco de nó na mente deles lá, sabe? Eles pegaram e expulsaram Jesus por essa passagem, sabe? Porque na mente deles, Jesus afrontou eles, e hoje em dia é uma afronta, né? É uma afronta porque assim... Jesus, ao citar essa passagem, vai quebrar o achismo dele, o achismo de muita gente, que acha que é de Deus e muitas vezes não é, né? Aí tem gente aí que diz que é membro de uma igreja, é fiel, acontece da rasteira de cobra, morre em parede, mas na verdade é empregado, sabe? Em um restaurante, é empregado aí, sabe assim, em uma empresa onde o dono dessa empresa é maçom, o dono dessa empresa é espírita, ou seja, a pessoa que é rica ali, que ele está prestando serviço, é superior a ele e ele presta serviço a essa pessoa. E essa pessoa, sabe, cultua para ele os deuses falsos. Já ele que cultua o Deus verdadeiro, meu amigo, né, que devia ser cabeça, tá como cauda. Aí isso aí deu um pouco de nó na mente deles lá, sabe? E aí Deus tira o profeta Elias de salvar seu próprio povo Israel e o conduz e o remaneja para Sarapita, uma cidade, sabe, fenícia, com Deus extremamente falso e um povo que era inimigo de Israel e não queria conta com esse Deus de Israel. Aí Deus falou, nesse povo lá que você vai, tá entendendo? Hoje em dia também, como eu falei a você, não é diferente, um monte de cristão, sabe, achando que é de Deus, e muitas vezes Deus não atua na vida dele e atua na vida do vizinho dele, que é espírita, que é macumbeiro, que é isso, que é aquilo. Então vai estar servindo alguma empresa, alguma coisa lá, em que o superior dele, que manda nele,
é macumbeiro, é espírita, é católico, adora a imagem, e aí, sabe, e sai dar um nó na cabeça da pessoa. Quebrando a expectativa do achismo religioso que presume que Deus tem que curar, agir, sabe, e abençoar seu povo. Isso foi quebrado pelo próprio Deus, enviando Elias a essa viúva. Isso aí, na verdade, foi um tapa na cara aí das pessoas que ficam com essa ideia de achismo. O mesmo caso vai acontecer com o sucessor de Elias, Eliseu. No tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Amã. Essas passagens quebram o achismo religioso. Imagine bem, tem muita gente lá doente, tá, aquela coisa toda. E aí Deus de enviar, né, a cura para o povo dele, envia para o povo, desvia, sabe? Aí é terrível, né? Aí as pessoas ficam sem entender o mecanismo do atuar de Deus. Deus atua quando Ele quer, quando quer e com quem Ele quiser. Deus não está aqui para dar satisfação a ninguém. Então vamos lá. Dos que se diz ser povo de Deus, tem muita gente achando que é de Deus e que Deus só atua ali, naquele lugar, naquela congregação, naquele local. Isso não é verdade, sabe? Isso aí não é verdade. Essa passagem, ela na verdade desmente, desconstrói, destrói toda essa expectativa de achismo que a pessoa coloca ali, né? Tem pessoas que dizem assim, que frequentam a igreja universal, falam, não, rapaz, se você for na Universal, Deus vai te curar lá, como que lá fosse o templo de Deus, fosse um lugar onde que Deus somente ali no planeta Terra todo atuasse ali, tá entendendo? E na verdade Deus está atuando, sabe? Você pode observar que o vento, né? O vento, o sol, a lua, que são poderes, não a representação do poder de Deus, atua aí, né? Em todo o vasto universo, em todo o vasto globo Terra, aqui no planeta Terra, e nunca deixou de atuar por conta de que do achismo humano, né? Porque assim, se você fosse dar poder a determinado tipo de pessoa religiosa, ele ia cortar, né, aí o oxigênio, né, do muçulmano, ia cortar o oxigênio aí do hindu, ia cortar o oxigênio de A, de B, de C, ia dar oxigênio só para aqueles que professassem a mesma religião que ele. Só que Deus, ele cortou esse achismo e ele atua em tudo e em todos. Você vê que o ar, sabe, ele na verdade está aí, o oxigênio está aí para todo mundo respirar, tá entendendo? E mais, você pode observar que Jesus falou isso, ele levanta o sol sobre justo e injusto, chuva sobre justo e injusto, tá entendendo? Então são forças que Deus atua e distribui sem nenhuma, sabe, sem nenhum desejo de troca de moeda, tá entendendo? Porque Deus não age como os homens agem. Os homens, eles são egoístas, Deus é amor, então Deus não faz troca de moeda com ninguém. Os seres humanos já fazem, né? Se você for pegar, dar poder a certos cristãos aí, ele vai querer cortar o ar, né, do muçulmano, cortar o ar do hinduísta, cortar o ar do sexinoe, cortar o ar aí do ubandista, do católico e tal. E como eles não podem ter poder sobre o ar, sobre o oxigênio, né, que é um gás em 20% apenas, e também sobre o sol. Então, essas forças externas criadas por Deus atuam aí mostrando a misericórdia de Deus sobre toda a humanidade. Tá entendendo? Então, essa ideia de que Deus só age ali, só atua ali, é mentira. Tá entendendo? Deus age onde Ele quer e com quem Ele quiser. A maior prova foi isso. Jesus foi lá, citou a passagem, né, de Elias e de Eliseu, mostrando que o povo dele, que tinha que ser realmente curado, porque era o povo que clamava por Deus, não foi curado ninguém, foi curado Amã, o leproso, um inimigo de Israel, inimigo mesmo de Israel, ele foi curado. E a viúva, que na verdade tinha várias viúvas lá, mas só foi, Elias só foi enviado a viúva de Serapita, né, que é uma região lá da Fenícia, que tinha deuses pagãos, sabe, como Baal, por exemplo. Pesadíssimo, né? Mas é assim que Deus atua. Aí já é problema menos, já é de Deus. Deus que sabe todas as coisas. Então vamos lá.
por essas passagens, sabe? Por essas duas passagens, tanto de Elias como também de Eliseu, Jesus ele vai ser expulso da sinagoga, das quatro paredes físicas, sabe? Onde se encontra confinado ali até hoje grande multidão que acredita no achismo de que Deus está atuando ali, quando na verdade Deus não está atuando ali. Quando Deus ele quis falar com Jonas, com Jó, ele atuou em cada tempo, em cada circunstância, em cada lugar, em cada condição, sabe? Deus falou com Jó através de um redemoinho. Deus falou com Jonas através de um grande peixe. E aí Deus ele vai falando da forma que ele quer. Não é você que vai mandar em Deus. Isso é achismo. Deus atua com níveis espirituais em graus diferentes em qualquer lugar, sabe? Deus não está prendido, restrito dentro de um sistema religioso, sabe? Como muitos acham e como muitos pensam, porque se você for chegar no time da Universal, ele vai dizer, não, Deus só atua aqui. Você vai chegar no time da Testemunha de Jeová, né, que cada um defende seu ponto de cada dia. Não, Deus está aqui, Deus atua aqui. Aí você vai chegar no Batista, ele, não, rapaz, Deus só atua aqui, vista logo a camisa dos Batistas aí, e cada um vai te dando sua camisa, né? E aí, dando sua camisa, você vira o que? Jogador, sabe? Você vira, então, aí uma espécie de... Você vira uma espécie de marionete para ser marionetado pelo sistema, ok? Então vamos lá. Todas as curas que Jesus ele fez foi fora do templo, tá entendendo? A cura do paralítico de Betesda, a cura dos cegos, a cura dos leprosos. Jesus atuou fora do templo. Imagine bem, Deus... O templo para os fariseus, que era tão sagrado, né? A sinagoga, Jesus foi expulso de lá de dentro por conta dessas duas passagens e passou a atuar fora. Jesus atua fora e cura mais gente, sabe, ali fora do que... E nunca tinha curado ali dentro. Jesus nunca tinha curado dentro da sinagoga, nunca tinha curado dentro da sinagoga. E passou a ser, ele foi expulso e atuou fora da sinagoga, sabe? Curou mais gente lá fora do que dentro dos templos, ok? Porque assim, pessoal, vamos lá, né? Outra coisa que você tem que entender sobre cura. Curas são assim, são como um ouro, sabe? São equivalentes igual a ouro. As curas são equivalentes igual a ouro. Tem muita gente aí querendo ser curada, mas as curas são equivalentes aos ouros, são raras, pois tudo que tem em abundância perde o seu valor. Você concorda comigo? Então vamos lá, vamos nessa. O maior exemplo disso é o vidro. O vidro tem sua beleza lá, tal, mas o vidro, ele na verdade, por ter abundância, ele perde o valor. Não tem valor algum. Já o ouro, por ser extremamente raro, possui um grande valor e peso de valor. Nem todos seremos curados, sabe? Nem todos seremos curados. A cura não é para todos. A cura é para aqueles que Deus quer. Então a cura ela não é para todos, é para quem Deus quer. Outra, a cura ela não depende de sua fé. A cura não depende de sua fé. A cura depende do querer e da vontade e da misericórdia de Deus. Ele deixou isso bem claro. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Aí a Bíblia vem e fala que ele é o autor da fé, de todo mundo, ele é o autor da fé. Mas consumar a fé, ele vai consumar a fé só de alguns. Volto e repito, tinha várias pessoas em Israel ali esperando cura. Mas Elias, certo? Eliseu no caso, né? Eliseu foi enviado a Amã, sabe? O Ciro. Tinha vários leprosos lá em Israel, esperando na expectativa de cura. Era uma multidão. Mas como a cura é algo extremamente raro e não depende de fé, até porque Amã, ele
não era adepto aí de nenhuma fé no Deus verdadeiro, ele adorava Deus estranho, mesmo assim, cumpre-se a palavra de Deus, que diz bem assim, ó, terei misericórdia de que eu quiser ter misericórdia. Por quê? Porque Deus ele não está prendido a nenhum grupo humano, a nenhuma esfera humana. Ele criou todas as coisas e atua em todas as coisas. E a mãe era simplesmente um homem que fazia parte da criação de Deus, e Deus foi lá, ele atuou na vida dele, independente de se ele cresce ou não em Deus. Mas o achismo, sabe, ele carrega um teor de ódio aonde brota e requer que as pessoas e até mesmo Deus use as pessoas como instrumento para curar só os dele, que ele acha que são aqueles pessoal que talvez esteja mais corrompido do que um macumbeiro, do que um feiticeiro, do que um bandista, do que um espírita, do que um católico, do que um muçulmano. Muitas vezes essa pessoa que está dentro das denominações está mais corrompida do que essas pessoas aí, meu irmão. Você vê que na época do apóstolo Paulo teve um acontecimento tão bizarro, a ponto de que, assim, o cara estava pegando a mulher do próprio pai, e Paulo abominou aquilo, falou, nem entre os gentios tem essa bagunça aí. Pra você ver que a bagunça, desde o tempo de Paulo, já estava ali, né, demonstrando mais ou menos o que é ser o reflexo de hoje. E hoje está extremamente pior. É pastor tendo um bocado de casa com um bocado de mulher, é mulher tudo tendo um bocado de casa com um bocado de homem, e aí virou uma bagunça. Tá entendendo? Aí as pessoas, elas querem cura, aí Deus cura que ele quer. Aí minha fé, sua fé é importante, mas se Deus não atuar na sua fé, você não vai ser curado. Você precisa de atuação de Deus, porque ele atuando é o que vai consumar a fé, sabe? Ele vai consumar a fé. Até porque, na verdade, a cura não é muito importante, né, para Deus. Jesus teve uma passagem que falou isso, de ser um jovem lá, paraplégico lá, sabe, pelo telhado, e Jesus só fez perdoar. Mas por conta de que os fariseus estavam, sabe, coagitando seus corações, falando um bocado de merda, sabe, sussurrando um no ouvido do outro, falando um no ouvido do outro e mal de Jesus, perguntando quem é ele para perdoar pecado, e Jesus teve que mostrar o poderio dele e que ele realmente representava a Deus, o Pai. E aí Jesus foi lá e curou, né? Jesus foi lá e atuou. Jesus falou: eu tenho poder para perdoar e para curar. Só que a cura, ela, para o mundo espiritual, ela fica em segundo lugar. Ela não fica em primeiro, ela fica em segundo. Então, para Deus, o perdão é melhor, porque o perdão transcende esse mundo. A cura não, a cura física, ela vai, na verdade, ficar nesse mundo mesmo. E mais tarde, talvez a pessoa surja até outra enfermidade, alguma coisa. E até a própria morte vai. A velhice se enfraquece, e a própria morte uma hora encontra essa pessoa. Sabe? A pessoa está sujeita à velhice e a fraqueza física. E por outro lado, ele também está sujeito à morte. Então, o perdão transcende esse mundo. E para o mundo espiritual, o perdão é simplesmente maior do que curar, né? A ponto de que Jesus falou assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, o perdão é maior e melhor do que uma cura. Só que hoje em dia não. Hoje em dia tem um bocado de maluco aí dizendo que a cura é maior que um perdão. Eu prefiro ser perdoado do que receber uma cura. Ok? Aí, se Deus quiser me curar, bom. Se Deus não quiser me curar, amém. Tá entendendo? Mas se fosse escolher, no meu caso não, porque eu tô, graças a Deus, sou um cara são. Mas se fosse escolher ali, eu preferia escolher o lado, sabe, do perdão. Que Deus me desse o perdão dele. Então, a cura, ela não pode ser abundante como o vidro. Ela não pode ser abundante como o vidro. A cura é como se fosse um ouro extremamente raro. Você pode observar também que o morto, literalmente, ele não tem fé, sabe? Se o morto tivesse fé, Lázaro, ele saía por ele mesmo, tá entendendo? Lázaro saía por si mesmo. Você vê que Lázaro dependeu primeiro do mando de voz de Jesus para ressuscitar. E quando ele ressuscita, ele só ressuscita porque ele ouve a voz de quem? De Jesus.
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então ele ouve a voz de Jesus. Ele sai para fora, Lázaro sai para fora, e ali mostra que o morto, ele é um ser totalmente desligado desse mundo, insignificante, tá entendendo? E que se Deus não atuar na vida de um morto, o morto não vai ressuscitar, e não depende da fé, até porque morto não tem fé. E nós estamos mortos no nosso delito e pecado, segundo o apóstolo Paulo. Então não adianta você ter fé, todo mundo tem fé. Mas quando a Bíblia diz que a fé não é de todos, Paulo falando, já entra no campo da consciência espiritual. Essa é a fé da consciência espiritual. E saber que Deus, ele é o vaso e nós somos o oleiro. Ele faz o que ele quiser. E não dentro de um achismo onde você acha que Deus, né, Deus tem que agir aqui na sua igreja, né, no seu time, no seu clube. E Deus não é clubista, meu irmão. Né? Deus não vai defender ali a bandeira da Batista. Deus não vai defender ali a bandeira da Testemunha de Jeová. Deus não vai defender ali a bandeira da Assembleia de Deus, das igrejas dos retetés, das igrejas ali pentecostais, né? Das igrejas do Deus é amor, né? Da igreja A, da igreja B, universal, a igreja mundial, essa plenitude da fé. Deus não defende nenhuma placa aqui. Deus não é clubista, sabe? Deus, ele é um ser espiritual e atua na fé dos mortos, e só cura e atua quando quer, na hora que quiser e com quem ele quiser, Não é eu e você que vai mandar em Deus. Nós não mandamos em Deus. Deus é soberano. Respeite Deus. Ok? Então Lázaro, ele saiu para fora porque Jesus deu a voz de comando e Deus ressuscitou, porque provando que o homem nenhum aqui na terra tem fé mesmo. O homem por si mesmo pode fazer absolutamente nada por ele. Porque se o mundo espiritual não atuar, meu irmão, você fica desempregado. Se o mundo espiritual não atuar, você passa fome, porque as portas vão se fechar. Então, todo esse processo humano, todas essas situações aí, né, de bênção, de vitória que você consegue, é uma atuação do mundo espiritual. E muitas vezes não depende nem de sua fé, porque tem cara aí ateu que é extremamente bilionário, milionário e ateu e não frequenta igreja nenhuma, né? O que vai dar um nó na sua cabeça. E você fica achando que ele tinha que defender a camisa da Batista, ele tinha que defender a camisa, né, aí da Assembleia aí. Você virou clubista, pô. E Deus não é clubista. Tá entendendo? Deus não é homem. Deus, ele atua em todos. Deus atua na vida de um hindu, sabe? De um muçulmano, sabe? Deus atua na vida de um macumbeiro, de um bandista, de um católico. Deus atua na vida de quem ele quiser, meu irmão. Hoje minha mente está assim. Eu tenho uma cosmovisão universal diferente. Eu aprendi que Deus, ele atua em todos, tá entendendo? E essa passagem aqui, que Jesus citou, quebrou, meu irmão, o sistema dos fariseus. Porque na mente dos fariseus, Deus é tão poderoso, sustenta o planeta Terra e todo o vasto universo, um ser de tamanha grandeza, vai atuar, né, só ali, naquele mundinho ali dos fariseus. Aí Jesus deu um tapa na cara dele, citando essas duas passagens. Olha, Jesus disse assim, olha, tinha um bocado de viúva lá em Israel, sabe? Viúva, mas Elias foi enviado só a quem? A viúva de Serapita. Aí você vai ver quem são os Serapitas, faz parte lá, né, dos fenícios. E os fenícios tem como Deus Baal, que era um inimigo direto do povo de Deus. Eram inimigos. Aí, então Deus está mudando de lado? Não. Deus faz o que quer, meu irmão. As circunstâncias, Deus obriga as situações que ele mesmo vai encaixando a fazer com que ele atue da forma, de maneira que ele quer. Você não entre em nada. Amã era um líder, sabe? Um general de guerra sírio, inimiguíssimo do povo de Deus. Só que é o seguinte, Amã, ele foi curado e lá em Israel tinha um bocado lá, sabe? Um bocado. Só que infelizmente nenhum deles foi curado. E Eliseu foi lá e curou Amã. Tá entendendo? Porque Amã tinha fé em Deus? Não. Ele era adorador de outros deuses, mas Deus quis ir lá e, sabe? Tá entendendo? E Lázaro não dependeu de fé nenhuma. Jesus foi lá e
através de Deus, ressuscitou Lázaro. A ressurreição não depende de Lázaro. Lázaro estava literalmente morto, provando que pouco podemos fazer dependendo de Deus para poder ressuscitar todos os nossos sonhos. Depende de Deus, sabe? Tinha muita gente de fé em Israel, mas nenhum deles foram atendidos. Tá entendendo? Então, assim, pessoal, preste bem atenção. Dos que se diz ser povo de Deus, tem muita gente, né, dentro desse podre mundo chamado de achismo, que é de menos importância para Deus, sabe? Como que Deus só atuasse ali. Isso não é verdade. Essa passagem desmente, desconfigura, destrói todo tipo de achismo. Então essa passagem de Elias, Eliseu foi um tapa na cara dos inimigos, né? Provando que não dependemos de quem tem fé. Depende de Deus. O desespero dos seres humanos faz com que eles, essa massa, sabe, humana, desaguasse dentro de uma denominação de 4 paredes, a qual Jesus foi expulso de lá há 2000 anos atrás. Mas o desespero do desemprego, da fome, né, dos caminhos fechados, como eles acham, eles, na tentativa de resolver, a mente deles, né, tenta buscar a força extra normal, e aí eles vão buscar essa força no Deus verdadeiro, que para eles está dentro da onde? De determinado tipo de denominação. Aí uma boa parte vai para a Universal, outra boa parte vai para a Igreja Mundial da Fé, outra vai para Testemunho de Jeová, outra vai para isso, outra vai para aquilo, outra vai para Adventista, Batista, e aí a Assembleia de Deus. E aí essa massa ela vai ser dividida. O que faz essa massa ser dividida e congregar, habitar lá? O desespero, tá entendendo? O desemprego, o medo do amanhã. Aí quando eles chegam lá, sem conhecimento algum, mas transbordando de toda espécie de problema, vão cair no conte dos lobos devoradores vorazes religiosos. Eles, sabe, sem misericórdia nenhuma, vai trocar a fé do povo que está em um estado de desespero, mas possuem algum grau de esperança, pelas falsos discursos, falsas curas, falsas esperanças, onde vão converter sua fé, né, em votos, vai converter sua fé em dízimo, vai converter sua fé em dinheiro. E esse dinheiro vai ser embolsado para quem? Para eles, e vai sustentar essa cúpula aí. E o que esses caras vão fazer? Vão comprar carros, casas caras, tem inúmeras mulheres, praticar orgia, sabe? E aí é por isso que naquele tempo ali, sabe, da podridão que Deus já sabia que o povo de Israel estava fazendo, Deus falou minha só isso, se eu pegar, dar uma cura aqui dentro, vai acontecer que eles vão ficar tão certo de que os erros deles estão certos, que vai acabar eu contribuindo. E como Deus não vai contribuir com o pecado, Deus foi lá e usou Elias e colocou Elias lá, né, para ir até Serapita, e Eliseu ir até Amã, né? Elias foi a viúva de Serapita e Eliseu Amã lá, o Ciro, né, o general de guerra. Então, pessoal, pare de achismo, sabe? Acha que Deus tem que atuar ali. Não, na minha igreja, não, isso é achismo, sabe de achismo, sabe? Achismo não é de Deus. E Jesus quebrou isso há 2000 anos atrás, provando que Deus, ele atua em tudo e em todos, sabe? Somos 7 bilhões de seres humanos dentro de um planetinha Terra, onde tem oxigênio, sabe? E onde o sol se levanta e se põe todos os dias e você não botou nada lá.
toda essa atuação vem do mundo espiritual. E essa atuação atinge todos os 7 bilhões de seres humanos. Entre eles tem muçulmano, entre eles tem hindu, entre eles, né, tem católicos, entre eles tem umbandista, espírita, kardecista, várias religiões distribuídas aí, mas você só está defendendo o seu time clubista, né? E achar que você, porque eu sou batista, Deus tem que atuar aqui, eu sou adventista, Deus tem que atuar aqui. Não, isso aí nem eu sou testemunho de Jeová, Deus tem que atuar aqui. Eu sou Assembleia de Deus, Deus tem. Eu sou Deus é Amor, né? Eu sou da Universal, Mundial, Pereguedê. Isso aí é mentira, Deus atua onde Ele quer. Que Deus continue nos abençoando.